tarde a todos. Obrigado pelo convite, obrigado CCBB, obrigado Lia, Felipe. É uma honra estar aqui. E primeira coisa, a gente pede licença ao solo, né? Aqui é onde nós estamos pisando. Essa sede do Banco do Brasil foi feita através de um legado de muita história do cultivo do café, né? Estamos aqui na rua Álvares Penteado, que é um grande herdeiro do Barão de Araras, que fez fortuna com o café, e a gente sabe como o café, não somente a sua identidade como planta africana, mas foi plantada por mãos africanas e gerou uma grande fortuna que fez essa cidade crescer, esse país crescer. E como o tempo dá voltas, né, o tempo é circular, voltamos para esse espaço aqui a desfazer os nós da história, né? Estamos aqui para isso. E muito feliz também com a esquina que nós estamos, não é só Álvares Penteado, estamos na esquina com a Rua da Quitanda, que é uma palavra em banto, quer dizer venda, né? Que é tão comum para a gente, como cafuné, como bunda, como tantas outras palavras de origem banto que cai no cotidiano e a gente desconhece. Então, justamente aqui nessa encruzilhada, é que a gente volta para revisitar esses nós, né? E trazer fluidez para onde os obstáculos se apresentaram e que agora nós estamos em momentos de cura, de regeneração. Seguimos. Eu trouxe uma série de slides de vários campos que eu trabalho do Mata Dentro, esse ateliê que já existe há mais de 20 anos, na verdade quase 30 anos, né? E os campos que a obra tem tocado. Vamos passar um a um sobre a licença, o território, ancestralidade, o ateliê, espaço dinâmico, ritual, as instalações, o plantio, a regeneração, o encontro, a comida, a cosmologia, a cartografia, os encantados, as frequências, o eu plural, as pinturas elétricas, as esculturas, geometrias, corrosões críticas, dioramas, pedagogia terapêutica, vivências, letramentos, afinidade e rede de apoio. E aí, seguimos. São Paulo, Mato Virgem. A escala aqui, ó, vou levantar para a gente ver. Esse é um ser humano. Aqui. E outro aqui. O tamanho do Jequitibá. São Paulo, 1900. A mesma idade do prédio que estamos. Reconhece? Esse é meu avô, João Bartana, um negro que não teve escolaridade formal, né? Um homem que se fez sozinho na maçonaria, criou a primeira loja maçônica do Mato Grosso, garimpeiro, analfabeto, com uma letra belíssima, e ele é uma referência para a gente, né? De figura brasileira e cheia de seus mistérios, né? Aí o ateliê também tem a obra em geral, né? É uma busca da minha própria identidade e incursões grandes pela natureza em si. Dona Raquel Trindade, muita emoção falar dela. Filha de Solano Trindade, o maior poeta negro da história do Brasil, né? Que trouxe o maracatu para São Paulo, que criou a Feira de Artes daqui da República, criou a Feira de Artes do Embu das Artes, trouxe esse nome, Embu das Artes, né? É uma líder quilombola, filha do Teatro Negro Brasileiro, parceira do Abdias Nascimento, de Ruth de Souza, Grande Otelo e tantos mais. Seu Zé Pilintra, o dono das ruas, juremeiro pernambucano, como Solano Trindade, veio para o sul para trazer sua magia. Tô emocionado. Vou tomar água.
Esses são os Khalid Chocó visitando o ateliê e letramentos que a gente faz no espaço da gente. Que o ateliê ganhou uma perspectiva realmente de lugar de encontro, de letramento, de aprendizado, de vivência, né? Vamos agora passar para fotos específicas do ateliê, uma cacofonia de sons, de postagens no Instagram, a gente pode ver passagens do espaço em si. É um galpão que surgiu já uns 15 anos, mas veio de uma história no Pacaembu, que era uma casa, essa casa fantástica, com muitos jardins. Lá tivemos muitos momentos interessantes, que de saraus, encontros, realmente toda uma exposição que eu criei lá, onde tínhamos todos esses encantados, essa pesquisa de Brasil profundo, a partir de tantos encontros que houve nessa casa. E o acervo dessas madeiras abundantes que eu encontrava nas ruas, nas caçambas, não cabiam mais nos jardins. Aí eu falei, eu preciso mudar para um galpão onde eu possa experimentar isso como instalações, como pinturas, um lugar mais preservado. Eu falei, esse galpão vai ser muito caro, então eu vou mudar para ele, e lá vai ser minha casa e ateliê. E aqui eu estou preparando nessa foto uma grande fonte e elementos da grande instalação feita no Museu de Arte Moderna durante a pandemia, no ano de 22. Mais detalhes das cabaças, os vasos, as plantas. Todas as madeiras que vocês estão vendo são realmente frutos dos garimpos das caçambas, das ruas. Essas são as pencas, né? Essas cabaças trazem uma história de tradição, de mistério. As cabaças onde são os containers, né? O que contém o remédio, os segredos de Exu, são o corpo, né? Das sementes que guardam os mistérios de todos os xamãs, os pajés. E essas pencas em abundância mostram para a gente que realmente existe muita abundância a ser descoberta, né? Umas visões noturnas que o ateliê ganha essas luzes coloridas para poder realmente ser um lugar de imersão, de sensibilização, essencial para a gente poder trabalhar com além das obras em si feitas lá, mas sim como um portal de sensibilização para o visitante. Pintura sobre vidro também. Todos os materiais que a gente usa são totalmente reciclados, já tiveram uma vida anterior, né? Desde os tecidos, das linhas, das cordas, as madeiras, os tocos, são frutos de podas do bairro, são frutos de demolição, frutos de construções. E a gente convive com os bichos, gatos, cachorros, passarinhos soltos, peixes. E é um ambiente muito vivo. E aí uma série de instalações, além do ateliê, que foram se expandindo em várias exposições e ações pela cidade. Aí numa cena do antigo ateliê, nessa casa que foi no Pacaembu, Sumaré, uma série de fotos feitas lá, com as yamins, que são as feiticeiras, né, da cultura iorubá. Escutando, refletindo, se projetando. Aí essa reprodução dos ambientes do ateliê começaram a se expandir por vários espaços. Aí o Tomiotaki, em 2010, Senheira Nembe, esse museu, espaço que existe hoje, tão celebrado. Nessa época não tinha um banco para se sentar.
Não existia um lugar de acolhimento, um café, nada. Então, eu achei nada muito natural a gente poder trazer um lugar de aconchego, de acolhimento, onde realmente tinha fontes de água, plantas de poder, redes. Você vê uma pessoa ali na rede, ó. Ó, essa visão à noite. Tem mais um para entrar. Isso. Até essas redes são frutos das caçambas da cidade. São redes de proteção das construções civis, né? Das reformas dos prédios, tudo coletado nas caçambas. Olá. Olá. Então, bem-vindos. Essa instalação já foi no Centro Cultural que existia na Vila Leopoldina do Vídeo Brasil, né? Chamada Emboaçava, que era o antigo nome desse bairro, onde o rio Tietê se cruza com o rio Pinheiros, no lugar que se dava passagem a pé, era raso o suficiente, então virou um lugar de ciclo de migrações, de fluxo de pessoas, onde hoje é a Ponte dos Remédios, Vila Leopoldina. E o lugar de resistência também. Ali teve a primeira, como dizer, trunqueira, que é uma espécie de forte, né, de foco de resistência que foi constantemente atacado pelos indígenas. E a mando do primeiro bandeirante a ocupar aqui as redondezas, Afonso Sardinha, ela foi construída e ela foi várias vezes destruída. E essa revolução das grades voando, das setas atravessando, essas potas de árvores sangrando, era uma alusão a essa época. E aí no alto tem umas projeções também, como se fossem vultos indígenas passando, entrando, né, reivindicando esse território. É o mesmo espaço do Vídeo Brasil, nessa Vila Leopoldina. Houve uma coincidência muito interessante que nessa exposição havia as projeções indígenas ali, são da Cláudia Andujar, né? É o povo Yanomami. No centro do salão, eu coloquei essa casca gigante, né? Muito antiga de uma árvore, como chama, aquela toda espinhuda. Vou lembrar o nome dela agora. Não, ela que as paineiras. Ela ficou submersa durante muitos anos, encontrei ela perdida e trouxe. Parecia realmente um ser muito forte presente. Aí uma coincidência que nesse quadro em tons de fogo no fundo, da Cláudia Yanomami, tem justamente uma forma muito parecida dessa pendurada numa árvore. E é justamente o cadáver de um indígena. Então foi muito forte essa coincidência e o mapeamento do centro dessa sala, né? Faz parte dessa estratégia de dinamização dos espaços. Sempre mapeando o centro do salão para que os desafios, né, da fisicalidade do espaço possa conseguir atrair essa magia, né, mudar a energia do espaço. A gente percebe que os elementos que eu trouxe fingem atravessar as paredes, o solo, é uma total reviravolta da história. Isso aqui foi pertinho, a clareira feita no Sesc do Carmo, essa região central tão problemática, né, que a população de rua cresce a cada dia mais, a gente fica até sem saber o destino dessa cidade, de como lidar com isso, como essas feridas, né, dessa história tão recente, tão inescrupulosa, ainda é possível se ver essas populações indígenas, essa população escravizada aqui, durante tanto tempo embaixo desse solo aqui, né, embaixo desse concreto, lutou por tantos anos. Aí decidi criar numa sala de convivência do Sesc, a pedido deles, um lugar de encontro, de meditação. Então desenhei junto com as sombras, as luzes e as pinturas e os elementos esse lugar, clareira, como se fosse uma pausa no meio dessa floresta. O sal grosso na entrada da exposição Onde, no Sesc Ipiranga, falando da mesma coisa, né?
essa cultura das oferendas dos orixás, alimentando primeiro o Exu, que é o dono das encruzilhadas, que come as favas, né? Os vários tipos de fava, lentilha, milho, anis, dentro de uma cesta Yanomami. Fazia parte dessa grande bancada de instalações de elementos que se confluíam em ferramentas de orixás, as cabaças, mais uma vez, essas pencas, o braço do pilão de Oxalá. Aqui embaixo a gente vê uma peça dourada em bronze francês, porque a minha história como antiquário com a família é um evento marcante, mas ela sustenta uma penca também de pipocas e também, ali a gente vê melhor, os balangandãs. Né? É um diálogo entre as forças que compõem a história da gente, né? A força colonial dialogando com a força africana. E eu falo diálogo porque as instalações, as obras, são uma tentativa de cura, de restauração dessas relações. Né? E cada elemento significa alguma dessas forças dinâmicas que a gente conhece como orixá, caboclos e tudo mais. Aqui já é no Museu de Arte Moderna, que no finalzinho da pandemia me convidou por mais de 6 meses lá, né? Onde pinturas e esses matutos, são uma espécie de lanças, setas, no teto voando como se fosse um contra-ataque, um revide sobre a ocupação da colonizada, que trouxe esse lugar de contemplação. Aquela sala de vidro na Marquise do Man, foi lá que eu ocupei durante uns 6 meses. E no centro dela, né, a gente falando desse sempre um mapeamento do centro do espaço físico, havia essa fonte que vocês viram anteriormente no ateliê, como uma maquete ali, aqui ela já realizada, toda iluminada, em movimento, é água em movimento, né, trazendo as espirais desses caracóis, um movimento de espiral no chão, falando desse constante movimento. Mais um detalhe dessa instalação, onde parece que a terra se insurge, né, quebra o concreto dentro do museu e a voz da terra se sobrepõe. Esse é um outro momento instalativo dentro do antigo Hospital Matarazzo, que me deram um quarto de hospital, e eu sempre pergunto qual que é a identidade do solo, né, do espaço, do território. Encontrei esses santos rachados, caídos, quebrados numa sala, esperando uma restauração. Eu falei, então vou cuidar deles, trazendo um movimento de instalativo, que é onde eles descem de seu martírio. Ali em cima a gente vê aquele senhor barbudo com os olhos de borboleta, porque é São Paulo, a história de São Paulo, que ele ficou cego, né, caçando um cristão, e ele deu de cara com essa luz gigantesca e cegou seus olhos. É muito interessante que esse martírio dele, ao tocar no som, cada diálogo, cada passo, de seu martírio, eles tocam o chão e ressurgem, brotando plantas de cura, de poder, que vão fazendo parte de sua estrutura e saem seguindo São Pedro pela janela. Rodrigo, nós temos uma pausa com esse seu trabalho, trabalhando nessa exposição, né? Sim. E por conhecer seu trabalho, né, sempre natureza, elementos naturais, orixás, chamou a atenção na época justamente esse elemento católico, né? Digamos assim. Então, as esculturas estavam lá. Sim, o Hospital Matarazzo foi feito dentro de um contexto muito católico, né? Sim. E pode entrar, liga aí, pode entrar. Aqui chegou minha sobrinha, minha irmã. A igreja do Matarazzo, do Hospital Matarazzo, já tinha umas dezenas ou mais de santos. Aí sofreram muitas erosões com o tempo e estavam resguardados no cantinho. E como o trabalho sempre vai pesquisando o que tem de recurso no local para poder realmente visitar, revisitar e recontar essa história, e foram os recursos que eu achei, né? Esses santos precisando de um hospital. Aí eu dei um quarto de hospital para eles, e aí chamei de cura in natura, porque a natureza trouxe a cura para eles. Eles estão, através das rachaduras dos seus corpos, eles começaram a brotar
a descer do seu martírio, né? Você vê que eles carregam raízes mais secas, doloridas, eles começam a conversar, esse sujeito conversando com Santo André ali, atrás dessa santa, é São Francisco. Ele está vestido de indígena, que São Francisco ele tem essa voz da natureza. Né? Ele conversa com os animais, com as plantas, e ali explica que essa cura dessas dores dos santos, ele viria só quando eles encontrassem o chão, e aí a natureza, essa cura, viria através dos elementos naturais que eles incorporariam na sua trajetória. Né? Ali a gente vê um Santo Antônio, ele está segurando simbolicamente a palavra, né? Que também é vista como menino de Jesus, mas na verdade quer dizer a inocência da palavra, a pureza da palavra. Só que na mão da escrita dessa palavra tem uma pena vermelha, e essa pena vermelha no candomblé é o símbolo maior da iniciação, é um ecodidé, que quando você sai da camarinha é colocado na sua cabeça, como preparação do seu ori. E cada santo tem os seus elementos dialogando com o seu martírio em si, com a sua história. Tanto que estão seguindo São Pedro, que ele tem as portas do céu, carrega uma chave, e ele saía pela janela. Ali. Desculpa fazer a pausa, porque eu não sabia que ia ter esse trabalho, eu lembro muito dele, inclusive me chamou a atenção na instalação a questão da luz também. E tinha um ângulo de entrada da luz pela janela. Tem um certo momento que o sol entrava bem na cara ali, e realmente era muito mágico. Eu não tenho essa foto aqui, mas contava bastante. Fazia muita diferença ver esse horário. E eu coloquei os bancos da igreja que sobravam também, coloquei daí dentro e virou uma segunda capela. Faziam filas para entrar, as pessoas que se emocionavam ali. Eu vi fila várias vezes. Essa foi uma série muito também festejada, Mobília Tomada, que faz uma referência à Bastilha, à queda da Bastilha, a Revolução Francesa, né? Porque esse estilo Luís XVI, Luís XV foi muito popular para esse pensamento burguês da decoração das casas pelo mundo inteiro, né? Como um símbolo de estilo requintado. E a gente vê que esse estilo é totalmente baseado no controle da natureza, as flores esculpidas, os tecidos florais, é sempre uma homenagem à natureza, mas uma natureza controlada. E essa revolta da natureza, como se as estampas e os entalhes brotando, deu origem a essa série. Né? Como a natureza sendo essa revolta popular que tirou esse sonho absolutista do poder. A mesma cadeira tendo vários estágios, ela já rompeu, já apodreceu o suficiente, o estofado todinho plantado. Aqui um outro sofá. Nesse fundo azul, foi a inauguração do Sesc 24 de Maio, aqui pertinho. Foi a única planta dentro desse prédio, um prédio belíssimo do Paulo Mendes da Rocha, mas não tem uma planta, é só concreto. E eu fiquei feliz de ter levado as únicas plantinhas para lá. Pelo menos eu representei um pouco. Vamos mudar. Pronto. Aqui as cadeiras minhas sofrendo outros estágios. Essa é mais em movimento ali. É o que está mais recente agora na Galeria Marília Razou, que acabou de inaugurar uma exposição lá. E ela ganhou vida novamente, e raízes bem altas. Uma bandeja de cristais e sementes, de uma forma mais sólida, mais como objeto mesmo, que dá para ser transportada e sobreviver em outros lugares. Foi um obstáculo muito grande quando as pessoas veem essas cadeiras plantadas. Falam, mas como é que eu vou cuidar? Eu quero ter esse objeto em casa, mas é tão difícil cuidar. O que elas são? Eu falei, na verdade, elas são o seu autorretrato. À medida que você compra, elas viram o seu retrato. Então, se você não cuidar, aí é um desafio grande. Aí as pessoas começaram a entender que, na verdade, o trabalho é a ideia, a vontade de fazer isso, a vontade de fazer brotar a sua casa, a sua vida. Aí a última exposição individual na Galeria Marília Razou, onde eu trago ainda essas pencas, né, das cabaças com as sementes, com as palhas e várias pinturas, utilizando óleo, terra e, mais uma vez, o centro do salão, sempre com essa oferenda no centro. No outro salão ali, mais adiante, também tem uma fonte de água. Aí vários desses lençóis a gente vai começar a ver daqui a pouco, no próximo passo. A cosmologia e cartografia foi um momento importante isso, porque
ainda na casa do Sumaré, do Pacaembu ali, a gente começou a receber muitos grupos de hip hop, e especialmente os África Brasil, que acabamos teorizando que seria a cultura hip hop, essa cultura do constante movimento, né? E esse mapa foi feito para ser inserido na capa do disco, e a gente não sabia dessa teoria do cosmograma Bakongo, que esse cosmograma ao lado ali, que só posteriormente, com a obra do Tigana Santana, consegui descobrir essa teoria do tempo circular, que nós vivemos esse tempo africano em constante movimento, colocando o Sol como protagonista dessa constante renascimento, né? Nós somos o começo, o meio e o recomeço, como diz o Nego Bispo. Aí, esses elementos mais aproximados, o sol nascente foi colocado no lugar do MC, o mestre de cerimônia, aquele que acorda a gente com a palavra, né? Quando a rima é bem feita, em total improviso, isso desperta a gente um aqui e agora impressionante. Aí o sol do meio-dia foi colocado como break, né? A dança, que é quando os atletas do break eles conseguem desafiar totalmente a gravidade, são muito ágeis, muito voadores, muito leves, né? São os mais conscientes de seu corpo, de sua arte, né? Dos elementos o mais forte, que é o mais completo, né? E simboliza também o ápice, né? Do meio-dia, né? O ápice dessa consciência espiritual. Mais um clique. O sol poente, a gente colocou o DJ como símbolo desse convite à noite, né, dessa batida, de você tocar um som, e mesmo você não reconhecendo esse som conscientemente, você responde a ele, porque toda a batida de todas as músicas tem uma origem muito anterior, que é a batida do coração. Esse tambor ao lado, simbolizando o tambor primordial, né, que é o nosso próprio coração. E o sol da meia-noite, que é a lua cheia, né, é uma representação da luz do sol, como as artes visuais também são representações sobre os seus suportes diversos, né? Então o grafite entra nesse lado da noite, né, de representar esse lado inconsciente visualmente, né? E a indígena em cima é como simbolizando essa origem da vida. Aí tanto que assunto, esse quadro, que ele foi reproduzido de outras maneiras. Aí tem um panorama do ateliê do lado, que a gente acaba com no final, dando uma geral nas obras, e acaba em cima desse quadro, a gente tem uma noção da dimensão que ele tem. A gente pode ver que esse cosmograma ele é dividido, né, a parte de baixo, essa memória ancestral, que representa também o inconsciente, acima é a nossa aspiração espiritual, né, representada pela luz do dia, né, a nossa manifestação física, o que está em ascensão como o sol nascente, essa regeneração natural, a volta à oca indígena, a morada dos vivos, a natureza, e é o que está em decadência, no sol poente se pondo, realmente as cidades superpopulosas, o trânsito, os prédios em chama, convidando para a gente para esse renascer, esse refazimento, né? E aqui a cobra mudando o próprio rabo, aqui uma cobra coral, simbolizando esse ciclo eterno do constante movimento, né? De samsara, o ciclo reencarnatório, esse ciclo que a gente tem que transcender. Porque a palmeira no centro, no lugar da coluna vertebral desse homem que é indígena, é branco, é negro, branco indiáfro, ele também aí é uma alusão também ao grande símbolo dessa libertação que é o quilombo dos Palmares, né? Que essas ideias cresçam como esses grandes dendezeiros, trazendo essa ascensão de percepção, de novo território, de refazimento, de reencontro com nossas origens, né? Além da coluna vertebral, desse ser, ele também são os pontos dos seus chakras ali se entrelaçados, um novo DNA, né, que se estabelece nas profundidades da Terra, né, até a fonte criadora, que é o Sol maior. É o mesmo quadro que foi feito
também por encomenda, por uma outra capa de disco do Renato Cohen, que é música eletrônica, que é onde não tinha palavras, e esse não tem palavras. E descobrimos também a vocação dessa figura como um tabuleiro de Fá, como um jogo de azar, um jogo de ler a fortuna. Ele é uma bandeja que você pode jogar as sementes e ele criar uma narrativa ali que pode ser vista, né? Esse também foi fruto de um trabalho no Goethe Institut, que foi o quintal do Goethe, que é um centro cultural alemão que é presente em muitos países. Eles se encomendaram um projeto de 1 ano para a gente poder falar de permacultura, de restauração do solo, de como isso tem a ver com as artes visuais, toda essa ideia de integração entre os elementos. A permacultura tem sido organizada ao longo dos anos como uma filosofia, né, de integração, desde a posse da terra, as finanças, como escultura social, como saúde, bem-estar, como arte, cultura, sempre consciente das ferramentas e tecnologias que passam pela astronomia agrícola, pelo reuso, reciclagem, o tempo, o passo a passo, a infraestrutura, a bioarquitetura, os espaços construídos, o espírito do lugar, e por aí vai. Aqui simbolizando as raízes, é o nosso tatu, e lá em cima, a arte como esse grande sol egípcio, né? Isso foi colocado em cima de um esquema do vitriol, que é um cosmograma também alquímico, né? Já de uma Europa medieval, que buscou esse símbolo do autoconhecimento, que a nossa missão como ser humano é buscar essa pedra filosofal, né? Se aprofundar no nosso próprio terreno, nosso próprio interior, para se conhecer melhor. Tem um fauno ali também. Sim, o fauno é como um símbolo dessa tecnologia natural, né? Ele é um símbolo de fecundação da natureza, né? E aí a união desses saberes europeus e africanos e brasileiros, e unindo todos os hemisférios, fala da totalidade mesmo do cuidado, né? No centro, onde tem os pistilos dessa flor, está escrito cuidado com as pessoas e com a terra, que é o grande bandeira da permacultura. E cada elemento desse é uma pétala perfeita. Então, para você cuidar de um espaço, né, em total consciência, você tem que realmente levar em consideração muitos elementos, né, onde todos estejam contemplados, né? Desde dos mais materiais até os mais metafísicos. E tem muito escrito em cima disso. É bem complexa a composição, mas fala desse eterno, desse tempo circular, dessa filosofia tão integradora. Agora a gente passa pelos encantados, o eu plural. São muitas figuras que compõem a nossa família espiritual, mas como representá-las, né? Como trazê-las perto da gente, né? As fotografias anônimas que eu vou encontrando ao longo do caminho, eu vou pintando, transformando, fazendo colagens, trazendo essa possibilidade de outras identidades, né? Esses seres aqui chamados de encantados, que tiveram uma espécie de iniciação espiritual, né, de conhecimento de sua identidade mais profunda, mais diversa. Ao longo dos milênios, a gente ganha várias roupagens diversas, e essas são ilustrações dessas possibilidades de outras vidas dentro daquela que vemos na superfície. Esse é o pequeno Mozart, enjuremado. Essa foto aqui interessante, que faz parte, teremos várias dessas. Esther Lourdes Alba. Achei esse nome muito cigano e comecei a trazer esse turbante para ela, os brincos, as ombreiras de borboleta. Isso é uma contadoranda, né? Que é uma formanda em contabilidade de 1945. Que ficam adorando Esther de Lourdes Alba. Série das Almas. Eu trago as penas, os bodoques, né, os alagadores.
esse nome Calil, Leal, Moral, que tão visivelmente é do Oriente, trouxe um turbante para ele e um escaravelho no peito. Esse outro egípcio ali com a lua também. Isso foi especial, uma exposição no Dragão do Mar, em Fortaleza, que fizeram homenagem a esses retratos pintados, tão comuns na tradição do Brasil, né? De retratos retocados. Esse do Júlio dos Santos. Me deram essa foto para eu fazer uma homenagem em cima dele. Né? Aí eu trouxe sementes, animais, colagens. Esses foram cônsuls da Suécia no Brasil. Que eu herdei essas fotos deles e acabei transformando em seres multifacetados, assim, naturais, né? As orelhas de borboleta, insetos, espinhos, as unhas de semente de abóbora. São detalhes, assim, bem gigantescos do quadro em si, mas é para poder trazer um pouco da empatia que eles tiveram no Brasil quando viveram aqui, né? Fotos também bem século XIX, de senhoras bem comportadas. Eu trouxe as cabaças, as pinturas, né? Sugerindo que esse renascimento da identidade dos zeladores da terra. Esse retrato ao lado, sim há, melhor não há, que o turbante dela é um fragmento de Santa Luzia. Vocês veem aqui, ó, sim há, melhor não há. É uma embalagem de cal. Pintei sobre ele também. A gente vê a importância dos suportes, né? Por onde estou pintando. O tom da pele dela é o próprio jacarandá. Né? Então nós somos essas árvores, né, que fomos explorados, deslocados, transformados, manipulados, e agora a gente volta a honrar essa identidade antiga, né, de quem somos. Santa Bárbara, com esses olhos de fogo. Ali mais uma vez o jacarandá, trazendo a cor da pele. Oxalá, que tem essas plantas de Oxalá, o tapete de Oxalá, o boldo, né? Aparecendo transparente na sobreposição sobre a pele dele. Ela tem no cruzamento do seu coração ali, um cruzamento numa encruzilhada no Japão. Então chama ela de Santa Rosa da Encruza. A rosa está no turbante, o turbante em inglês. E a roupa parece um grafismo africano, mas quando a gente olha de novo e vê que é um pedaço das ruas. Né? Maria, mais uma vez sobre o jacarandá, e toda meio planta, meio gente. Né? Ele também é um caboclo mata-dentro, que deu o nome à primeira exposição, e que virou o nome do ateliê, do site, do Instagram e tudo mais. Sabe o caboclo lírio verde? Caboclo lírio verde, e essa sereia Iemanjá negra, né? São parte desse grande panteão de entidades que povoam o nosso Brasil, né? A Jurema é um tema muito vasto, de várias cidades da Jurema, e uma delas especial é uma cidade submersa, e onde o caboclo lírio verde é muito protagonista, uns seres subaquáticos, né? E Iemanjá tratado como uma mulher negra, né? Muito justamente. Mais um exemplo de pintura sobre o tom da pele, a cor da madeira, ganhando uma estrutura muito maior, em vez de uma moldura comum, ela ganha esse aspecto de uma floresta toda geometrizada, que é a situação dos barracos da cidade, né, onde cada fragmento de madeira também tem sua história, que foi extraída de seu lugar de origem, e agora tenta se recompor de alguma maneira no tempo presente. Essa é uma pintura em cima da obra de Alberta Caut, que foi a primeira representação de uma mulher africana no Brasil. E com as colagens, com as pinturas, eu consegui trazer um questionamento do diálogo, né, onde elas estão hoje, né? Umas figuras inacabadas, figuras veladas,
trazendo muita potência, mas ao mesmo tempo necessitando de uma restauração, né, de uma completude, que algo falta. Esse está na Pinacoteca, né? E isso é sempre da Pinacoteca do Estado hoje. Isso. Isso também está da Pinacoteca, que foram a pedidos da Enciclopédia Negra, que é uma enciclopédia onde vários personagens, centenas de personagens negros da história, nunca tiveram um retrato, uma visualidade. E esses, especialmente, foram realmente pessoas que existiram e foram descritos em seus boletins de ocorrência, nos processos que sofreram. Ele é um campineiro, que foi um líder de rebelião nas fazendas de Campinas, que por acaso é onde eu nasci. E Campinas foi a última cidade no mundo a abolir a escravidão. Que o Brasil foi o último país, e Campinas foi a última cidade. E ele foi um dos líderes, e esse galho que brota de sua moldura é um galho de café. Né? E as molduras são todas descontínuas, assim, de fragmentos diversos, para poder falar que elas não conseguem compor realmente tanta energia que esses personagens têm, que acabam avançando os limites físicos e enquadrados, né? A moldura ganha uma fala, uma postura crítica sobre quem são e a força que possuem. Mais personagens. Esse aqui é um líder da Revolta dos Malês, que fazia os amuletos. Esse amuleto que ele carrega no pescoço é tridimensional, é uma madeira que sai. Essa moldura que parece um grafismo árabe, porque ele é o único letrado, né? Ele é muçulmano e trazia ao conhecimento da grafia, né? Do árabe. Ela, Rita, uma senhora gordinha, que ficou muito rica nas ruas de Florianópolis. Ela criou um bairro misto de prostituição e lazer, e casa de cura, terreiro, sangoma, né, que a gente está falando da casa de cura, é uma figura muito interessante que até hoje tem o nome dela nas ruas de Florianópolis. E são minhas investidas na performance, foi no projeto Refundação, uma exposição que foi feita aqui na Ocupação 9 de Julho, que foi convidada para ir no Museu da Inconfidência, lá em Ouro Preto. E eu me vesti com essas folhas, né, me pintei e trazendo uma reza dos congos de lá, né? Tá caindo flor, lá no céu, cá na terra, tá caindo flor. Fui repetindo esse mantra em todos os ambientes do museu e na praça, que é um salve, né? É um ponto de cura dos pretos velhos, trazendo a renovação das energias densas, super densas desse museu, né? Onde tem troféus de tortura e tantos outros elementos que contam a nossa história, né? A exposição está indo? A exposição acabou em novembro, foi o último dia da exposição, foi um evento de encerramento. Pinturas elétricas, esculturas e geometrias, brincadeiras com a palavra escultura e geometrias, porque as esculturas são um movimento de decolonização, né, do nosso vocabulário, as esculturas trazendo culturas ancestrais de volta, né? Isso é pintura com terra, com café, e junto com folhas secas, desidratadas no mesmo no caderno de artista, né? Aí as maquetes dos elementos criados pelas instalações. Opa, passou rápido. São pinturas que tentam representar a natureza, mas ao mesmo tempo vão se diluindo no dinamismo das pinceladas, as faíscas que saem, né, um misto de pintura e colagem. Ou esses personagens de Debré e Rugendas que ganham um perfil do pincel, mas eles aparecem em seus fragmentos, né, falando como nossa identidade é fragmentada e ao mesmo tempo alimentada pelas forças naturais que se metaforizam, que se diluem ou se abstraem.
Essa pintura com elementos naturais, extraídos da primeira praia a ser invadida pelos portugueses no sul da Bahia. Eu trouxe as bolas de argila que ficam rolando nos penhascos assim na praia, que são essas no alguidar aqui na frente. E misturei com água e cola, diluí e fiz essas pinturas. Telúrica. Pintura mais uma vez sobre madeira, que é o grande suporte ao longo desses anos. Madeira que já foi floresta, não foi plantada, né? As caviunas, jacarandás, ipês e tantos outros. O curupira surgindo aí na moita. Ele já na instalação, no MUB, Museu do Meio Ambiente. Agora ele tá no mar, né? Ah, não, aquele pequenininho ali tá no MAM. Isso, esse grandão aqui tá na coleção particular. Esse aí que tá no MAM. Essas pinturas que eu expus naquela instalação do Museu de Arte Moderna, naquela sala de vidro. Outras diversas. Tem hora que em pé, acho que a foto é muito pesada. Vamos ver. Foi. Pinturas mais recentes na individual que teve na Pedrinha Miúda. Pedrinha Miúda é um apelido do bairro Itaim. Itaim quer dizer Pedra Miúda. Aí é por isso que eu dei esse nome, justamente esse diálogo com o território, né? Que também Pedrinha Miúda é aquela que carrega todo o poder. O Lajedo tem poder, uma grande montanha de pedra, mas é na Pedrinha Miúda que a gente vê a sabedoria. Aí são uma série de lençóis pintados com uma exposição feita em Paris, no Museu Krasberg, que é o antigo ateliê dele, que foi transformado em um espaço expositivo. E eu criei essa instalação com os lençóis, raízes, plantas, falando da cura do espaço, através do diálogo com a mitologia druida dos terrenos de lá, né? Uma cultura muito antiga, pré-românica, que ainda resiste lá nos templos, nas árvores locais, as mitologias. E muito a ver com Allan Kardec, que é a minha educação espírita, que Allan Kardec é um nome druida. Uma das encarnações de Hippolyte, que é o nome dele nessa encarnação, que ele foi conhecido como Allan Kardec, mas era só um codinome, né? E essa plantinha que cresce aqui no centro, um parasita desse tronco oco de uma macieira, ela é a planta principal utilizada nas consultas, nas cerimônias iniciáticas dos druidas. Ela solta um frutinho como se fosse uma pérola que gera toda uma magia da fala, de saber o futuro, de sensibilização, como a gente conhece a ayahuasca, a jurema aqui no Brasil. Então, o diálogo com as forças locais ali, que mapearam todas as árvores ao redor de Paris, e eu trouxe essa macieira que já estava já totalmente caída no campo para o centro do salão também. Aí ela flutuando, tocando levemente e trazendo esse cor laranja, né? Isso é como esse quadrinho bem popular, essas pinturas francesas burguesas, muito comum na decoração do mundo inteiro, né? São reproduções dessas cenas de realeza e tal. E eu, cuidadosamente, transformei todos os personagens em seres híbridos, entre indígenas. As armas viraram instrumentos de música, as pernas viraram patas de faunos, e os galhos dessa macieira atravessando o próprio quadro. E os objetos, a mobília toda plantada em volta, trazendo a natureza, essa força natural, como protagonista do espaço. Essa exposição também foi feita no Palácio das Artes, como fruto do prêmio Marco Antônio Villaça, mas foi cancelada um dia depois da abertura por causa da pandemia. Mas tá essa geometria, assim, uma medição da terra, né? Que são os fragmentos da floresta, e esse vermelho ali na frente, ali em cima, é o retrato de Zumbi dos Palmares, imaginado também para aquela mesma capa de disco do hip hop que a gente visitou anteriormente. Mas ela foi também para aquela exposição
Quando o Lula assumiu, né? Isso, inaugurou a exposição do Museu da República em Brasília no dia da posse. Depois passeou por vários museus, de Belém do Pará, Salvador, Rio. Isso são ensaios na minha casa, no ateliê, e croquis para a exposição ecológica em 2010, isso. Outra série, Os Rebentos, que é um estudo em cima das grades, né, que são elementos de limitação de território, de aprisionamento, que, uma vez desconstruídas, geram formas de libertação, de formas livres, né, onde viram esculturas com movimento. Foi exposto também no Museu da Bahia, na Marília Razul, no Museu da Casa Brasileira. Então, várias exposições que envolveram essas esculturas. Então, de um pedaço de grade já virou uma ferramenta de Oxóssi. A exposição no Sesc Ipiranga, também na laje que eles têm lá, como se estivesse tudo brotando e uma imensa revoada. Em homenagem a essa mesa. Essa era uma grade reta, com pouquíssimos cortes, virou essa mesa, atravessada por esse galho de jabuticaba e raízes. Outras esculturas que vão... o caboclo, o testemunha do Grito da Independência no Museu do Ipiranga. Foi inaugurada a nova portaria do Sesc Ipiranga, que dava direto para o museu, quando foi reinaugurado o Museu do Ipiranga. E essa escultura foi encomendada para essa época. Ficou 1 ano lá na porta, onde cabaças, vasos faziam essas plantas crescerem. E todo esse aprisionamento das grades viraram essas formas livres de recepção da vida. A mesma escultura. Com essa escultura também que ganhando as plantas, as cabaças que giravam no centro, mapeando o centro do ateliê. Foi a obra que exposta também no dia do prêmio Marco Antônio Vilaça, que acabou ganhando o prêmio. Na FAB. E estamos acabando já, as corrosões críticas. É um evento muito interessante acontecendo no ateliê, esse monte de coletas que fazem parte do processo, tão importante para a gente, né, de reconhecendo o território. A gente vai trazendo folhas secas, sementes, galhos, tudo parece que tem uma história particular, que associadas uns aos outros vão contando outras histórias. Que a grande motivação do Matar Dentro é a gente se iniciar nessas histórias que foram perdidas no tempo, né? E criamos esses dioramas, esses lugares, essas redomas de sonhos possíveis, que chama essa série, né, para tentar realmente dar esse olhar cuidadoso, precioso, o que é a natureza, quais são esses fragmentos, como eles coexistem, quais as relações entre uns e os outros, o poder transformador que essas ametistas têm, os cristais, os insetos, todos coexistindo numa delicadeza, de uma preservação. A gente tive a surpresa de um livro sobre o Brasil ser devorado pelos insetos, traças, cupins, invadiram uma cômoda minha que tinha livros preciosos contando a história do Brasil, a história da arte. E a corrosão desse olho nessa criança indígena foi muito forte. Eu resolvi registrar essas fotos e transformar em obras, né, emolduradas com madeiras que já foram corroídas por cupins também como símbolo de madeiras de extração, né? As molduras a gente vê as laterais todas corroídas, que gerou também uma série gigantesca. Esse é um quadro do Turner, um livro de arte que foi totalmente devorado. Essas outras camadas coloridas que vemos na corrosão são as outras páginas do livro. Então a gente tem quadros de Matisse, de Van Gogh e de vários outros artistas coexistindo com essa obra do Turner. A moldura também é totalmente extraída, né, de mourões de cerca que foram consumidos pelos cupins, pelas brocas, esse aqui especialmente muito evidente, né, falando desse papel da natureza de retomada, né, dessa história tão eurocentrada ou antropoceno, né, contada pelos seres humanos, e que é outra história natural, né, existe um aprofundamento dela. As variações das mesmas
corrosões do mesmo livro que foram impressas em papel algodão e depois emolduradas junto com favos, insetos, sementes, como uma continuação da vida. Impressionante como essas dobras das páginas evocam as dobras da própria saia dessa personagem aqui. Então, é um diálogo constante dessa corrosão com cada uma. A Mona Lisa, totalmente corroída, né? Ela ganha sementes, cristais, asas de borboleta, se transformando em figuras mais complexas do que essa origem. Fragmentos dessas mesmas impressões, corroídas pelos cupins, viraram também outras composições dentro de gavetas com tampos de acrílico, são favos de mel com raízes de arruda, borboletas, trazendo um surrealismo, assim, uma autonomia das formas naturais, se associando e criando outras possibilidades, né? de vida, de percepção, de sensibilização. E fechando, temos a pedagogia terapêutica, que é um resultado de muitos anos das vivências dentro do ateliê, uma série de encontros que a gente tem recebido, desde filmagens como locação, até com ações educativas, de onde escolas, institutos diversos pedem para a gente customizar ações em cima desse letramento ambiental, questões de gênero, questões raciais, né? A gente geralmente traz protagonistas negros para poder falar sobre racismo, sobre as notícias do genocídio indígena, para a criançada que mal tem isso na escola, né? Mas é uma própria necessidade das escolas e nos procuram por causa disso. E a partir dessas notícias do genocídio indígena, de toda a situação do legado da escravidão e tudo mais, a gente traz a boa notícia, que é a liberdade dos sentidos, né? Que o horizonte aumentou e a gaiola de ouro das suas percepções se rompeu e a criatividade está aí. O mundo é muito maior do que a escola nos conta. Aí muitas sessões são muito animadoras, porque a gente se transforma totalmente, a gente se pinta e cria junto para trazer essas notícias que realmente é da expansão dos horizontes, né? E vivências como essa do Gabi Guedes, que é um grande Ogã do Gantuá, trazendo os ensinamentos dos tambores sagrados, litúrgicos, contações de história para crianças, oficinas de máscaras. É infinito o repertório e continua crescendo. Crianças no balanço, aquela figura vitoriosa ali, a Yansan, uma falda pequenino do Iruobá de Mim, contando a história da Yansan para as crianças. Depois a gente serviu acarajé para todos, que muitos nunca tinham visto acarajé. Aqui é a mãe, é o nome dessa senhora aqui, ela nos laboratórios de criatividade da Feira Preta, né, para empreendedores. E para finalizar, nossas afinidades, nossa rede de apoio, né? O filósofo quilombola, o Antônio Bispo dos Santos, o Nego Bispo, né, que traz os dilemas que desenvolvimento é um erro, a gente precisa se envolver, não desenvolver, se envolver com a natureza, aprender o que nós somos, a importância das relações familiares, as relações com a terra, a arte como não mercadoria, o valor do pisar a terra, da ancestralidade, do aquilombamento, a pedagogia das encruzilhadas de Luiz Rufino, junto associada a Luiz Antônio Simas também, ambos do Rio de Janeiro, trazendo todo um repertório dos terreiros como uma nova linguagem de filosofia, de postura. Stefano Mancuso falando sobre todo o mundo das plantas, que a gente desconhece totalmente, né? A vida das plantas, que é muito mais complexo, muito mais presente do que a gente aprendeu. E nosso grande líder, Krenak, A Vida Não É Útil, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, pintado aí sobre o jacarandá também. E o livro africano sem título, A Cosmologia dos Bantu Congo, que é de Tigana Santana, a tradução de Tigana Santana, né, do filósofo Bunsek Fukiao,
que conta sobre as histórias do tempo circular para acabar com essa história do tempo linear, né, da colonização. Ajuda a gente a pensar de uma maneira mais ampla, reencarnacionista, e entender o tempo como algo muito vasto e circular. Nício da Silveira, a grande figura da psiquiatria, da psicologia, parceira de Jung, trazendo muitos ensinamentos para a gente nas práticas de terapia com os estudantes, a mitologia dos orixás, a tradição oral dos orixás. Darcy Ribeiro, o povo brasileiro, né, é essencial para a gente poder entender as raízes de nossa formação. E, por fim, o mentor Bené Fonteles, que me ajudou em tantas fases, inclusive com esse prêmio Marco Antônio Vilaça, que ele foi o mentor meu durante um ano, me ajudou a entender um pouco mais da minha poética. E é isso. Emílio Preto Velho, Paz Aquila e Mata Dentro. Bem-vindos, é isso aí. Poxa, Rodrigo, obrigado, que coisa linda. Nossa, tão linda a trajetória, assim, coisa incrível. E a gente conhece o seu trabalho, tem coisas que não entraram, né, assim, também. E parabéns, eu acho que é muito gratificante para nós também ver esse ciclo do complemento do artista, sempre, talvez venha com a nossa maturidade também, vai vendo o processo de desenvolvimento, chegar também num caminho de formação, né, voltado também para a infância, para a juventude, para ações sociais, né? Acho que isso, porque também tira um pouco também, então a gente está trabalhando com todas as idades. Muito interessante. O Orlando, especialmente, tem um trabalho de arte terapeutas que, a partir do ateliê, está começando a frequentar as casas de repouso, que tem em volta no bairro da Lapa, tem muitas. Ele está sendo chamado para trazer essa prática para esses lugares, como autoconhecimento, cura, né? Práticas terapêuticas mesmo, né? É muito necessário essa volta para casa, né? Se pisar a terra mesmo, das suas memórias, né? Para todas as idades. Não, claro, é que uma imagem da juventude ali ficou forte. Uma outra coisa assim que para mim acho super interessante, já vou abrir para perguntas, para quem quiser falar, né, comentário, qualquer coisa, mas é muito legal você ter esse desenvolvimento pictórico, pintura, a questão do espaço, né, do ateliê, o ateliê como laboratório, e aí quando vai para fora, para uma exposição, para um projeto, uma outra coisa, é a teletransportação do espaço, né, ainda que mantendo uma lógica, um pensamento pictórico sobre o espaço no qual você está fazendo, isso é muito, muito interessante. E a forma como você consegue trabalhar essa simbiose, natureza, de elementos, sempre entrando em simbiose com o espaço, parabéns, assim, realmente maravilhoso. Obrigado. Realmente trazer o espaço, né, é uma coisa que eu escuto muito, né? Você sempre traz o ateliê para o espaço positivo, né? É que o ateliê é um núcleo de produção desses elementos. Existe uma curadoria desses elementos para cada exposição específica, mas sempre pergunta para o espaço, olha, qual a vocação do espaço expositivo? Aí deixa eu ver o que eu tenho em casa, eu tenho um ateliê, isso, aquilo, outro, associado, as composições vão se diferenciando, mas o espírito do ateliê, ele vai se prolongando, se expandindo. Não, é incrível, né, Rodrigo? Você vê como que com esses elementos existe uma criação sem fim, né? É uma criação que ela não tem um limite, né? Fala do Nego Bispo, né? Nós somos o começo, o meio e o recomeço. A ilusão da morte é uma questão de uma fala de abundância, né? Existe uma abundância de recursos nas caçambas, nas esquinas. Só nessa esquina aqui tem de assuntos acontecendo simultaneamente, né? E não tem como a gente passar batido. A gente vai puxar o fio da história, tem muita coisa acontecendo, se reciclando. E isso que esse convite Mata Dentro é justamente esse convite a esse inconsciente, as histórias não contadas, e é uma história sem fim. É um
constante recomeço, a gente vai aprendendo todos os dias, desde as comidas, o nome das árvores, tudo tem uma razão muito profunda, né? E aí eu fiquei curiosa para saber desse seu processo, assim, né, remontando, quando você começou, né, a pensar, se entender enquanto artista, né? E o que veio antes, né? Foi esse lado espiritual, essa chama, esse chamado, ou a arte, ou as duas coisas juntas? É uma coisa que fiquei pensando aqui. Desde criança eu já mostrava uma aptidão por criatividade. Minha mãe está aqui presente, me colocou já nas escolinhas de arte desde criança, fazendo teatro, argila, pintura. Sempre fui muito motivado a isso. Mas as questões espirituais também foram muito fortes, né? Uma decisão de não virar artista de uma hora para outra, assim. Eu fui fazer faculdade de propaganda e marketing na SPM, foi um terror. Pelo menos eu aprendi o que eu não queria na vida, né? Sabemos sobre isso. Fez a mesma coisa, né? Não conta pra ninguém, é segredo, né? Aí veio a vida de maneira mais forte. Eu perdi meu irmão no dia do meu aniversário, de 27 anos. Ele foi assaltado. Aí toda essa familiaridade com o espiritismo, com a certeza que é a quantidade da vida, que tudo tem sua causa e seu efeito, veio na prática se provar, né? E a última conversa que eu tive com ele me ajudou muito a entender essa mudança de paradigma, né? Eu estava numa busca de estabilidade material e falei, mas agora eu fiz 27 anos e eu quero ir atrás do meu sonho de ser artista. E ele me motivou isso mesmo, daí foi a nossa última conversa. E aí veio essa chave mesmo, o que somos, né? O que é a vida. Então, buscar a vida com maior intensidade. E que eu vi que a raiz do meu trabalho é intrinsecamente a valorização da vida na sua totalidade, na sua intensidade, na sua continuidade. Aí expandi os horizontes, né? Foi por aí. E a primeira exposição que eu fiz no próprio ateliê, chama Mata Adentro, que chamou essa vontade de voltar para casa, porque todos os suportes que eu arranjava, que eu encontrava nas ruas, já foram mata. E ninguém contava essa história, né? Quem deu esse nome Jacarandá? É um nome tupi-guarani, mas eles coexistiam. Aqui eu aprendi que aqui tinha a Mata Atlântica, que é o maior residual de diversidade de vida no planeta. Mais que a Amazônia é hoje, era aqui. E cadê? Né? Se a gente for ver os batentes desse prédio aqui, são todos de peroba. São todos de madeiras de lei. Né? A primeira lei foi feita pela princesa Isabel, que chama de madeira de lei, que são as madeiras mais nobres, que começaram a acabar no século XIX. Imagine hoje. Né? Então, esses suportes todos já começaram a contar a história dessa floresta que somos. E a gente vai expandindo para o conceito dessa identidade, não só das plantas, mas nós somos essas árvores que estão desaparecendo. Né? Nossas histórias estão desaparecendo, estão veladas, ou nunca foram contadas. Ou estão sendo contadas nas mesas brancas, nos terreiros, nos sonhos, na literatura, nos cantos, nas festas populares. Então não tem como desassociar a produção do artista num ateliê isolado, não tem como isso acontecer. Ele tem que se relacionar com o todo, essa efervescência brasileira especialmente, que é vista no mundo inteiro com uma ciranda, uma fogueira de tantas forças coexistindo, né, que inspira tanta gente pelo mundo inteiro. Quando tem tanta dor, ainda tem tanta alegria. Então, aí os nossos amigos do astral, especialmente os ciganos, chegaram durante a pandemia e falaram assim, ó, a carruagem anda, ela tem que ser leve. O que caiu da carroça, caiu da carroça. Porque nós somos o povo do caminho, é o processo que é importante. Vamos seguir em frente e vamos celebrar, porque a alegria é a chave. E o amor é o resultado. Aí foi a filosofia vai se fortalecendo, né? Percebe que nós somos esses seres multifacetados, somos mulheres, somos crianças, somos indígenas, somos pretos, brancos, simultaneamente, através de múltiplas experiências e da família que formamos. Famílias vibracionais. Somos energia e magnetismo que geramos frequência. E a frequência é a realidade que se apresenta. Né? É isso. É complexo, mas é simples também, como um abraço de preto velho. Não, maravilhoso, né? Como essas narrativas, né, Brad? A gente estava aqui antes com a Roberta falando dessa questão, exatamente
com outro suporte, né? Que ela trabalha muito no campo da tecnologia, mas a narrativa que a gente traz, nessa experiência que a gente está tendo nesses 2 dias, né? Muito sobre isso, assim, é incrível. Só de estar aqui, assim, já... E convido vocês, vamos tomar um café no ateliê, a gente conversa mais profundamente. Então, eu tava falando. Né? A gente precisa. Bora. Marca aí. Impressionante. Tá? Família, quer falar alguma coisa? Tudo bem? Quer, Beatriz? Não. Chega, né? Você tá feliz, tá? Mais alguém? Quantos anos você tem, Beatriz? 8. 8. Já tá Ela já tem entediada. a sorte de ter um quadro. Não tô entediada, não. Não? Que molhou o livro. Ah, molhou seu livro. A gente vai dar um jeito. Eu tenho uma pergunta, mas observações, né, assim, comentários. O trabalho que chamou muito a atenção, que é muito forte, é o cosmograma, né? Você falou cartografia, Isso. mas você usou a palavra cosmograma, né? Cosmograma, isso. Eu queria ir para a tradução de Libras. Como é que você traduziu cosmograma? Eu fiz a datilologia, cosmograma. Ah, Eu escrevi a palavra. Tá, mas é porque tem uma complexidade, né? Total. É bem complexo mesmo. É como a gente... Foi uma tentativa de entender o que é a gira do terreiro. Por que você chega no terreiro, tá todo mundo dançando em círculo? Por que você chega numa praça, os b-boys estão dançando no círculo? A capoeira também é no círculo. Por que essa gira acontece? Como é que é? E como os elementos ali surgiram? O povo do hip hop fala assim, olha, a gente é uma cultura, que não é só o b-boy, nem é só o MC, não é só o DJ, todo mundo junto, num círculo. E nas rinhas, né, nas disputas, tem sempre uma arena que se forma. E a gente percebe que o planeta é redondo, o Sol é redondo, as órbitas circulares. Então existe uma ordem cósmica e misteriosa. E o mundo dá voltas, a gente fala. Quando as coisas se representam, se resolvem nesses ciclos que voltam, né? Ó, não é aqui que estamos discutindo escravidão dentro do Banco do Brasil? Né? Então, o mundo dá voltas. É disso que a gente está falando, que aquele ciclo não acabou, ele está sendo curado agora e vai se apresentar outras coisas. Tomamos café da manhã hoje, foi o mesmo café que foi plantado que construiu esse prédio. Não houve uma árvore diferente daquela, é a mesma na essência. Mas aquilo está ganhando um outro valor. Está se curando. Então esse cosmograma tenta desenhar essa multidimensionalidade, esse constante movimento, que é exemplificado pelo movimento do Sol. Essa palestra teve o seguinte, a gente planejou no astral, num momento assim, num desejo, ela nasceu. Ela teve seu ápice no entendimento. Agora ela está se fechando e está morrendo. Vai acabar a palestra e aí vamos para o mundo das ideias, da lembrança. E amanhã você vai tocar nesse assunto, ela vai renascer e vai gerar outro assunto. Então, tudo é assim. Nossos dias são nossas conversas, nossas relações que têm esse tempo circular em constante movimento, sem fim. Nós somos a continuidade dos nossos ancestrais. Eles morreram, estão lá, viraram estrela. Porém, a gente está aqui vivo porque eles existiram um dia. Então, nós somos a continuidade da vida, a prova disso, né? Mas somos identidades muito mais complexas do que as nossas máscaras sociais nos permitem ser. Né? Que nos seus sonhos, que você sonhou essa noite, vai descrever. A gente nem conta para as pessoas que é tanta coisa, situação. Então, essa complexidade de nossas identidades, ou então do que é feito esse tecido, esse carpete, esse tecido, a comida, o ar, tanta situação, que a gente merece uma outra leitura de realidade, mais circular mesmo, mais cósmica. Né? Krenak fala, nós somos poeira cósmica. Bom, acho que é isso. Então. Quero agradecer vocês mais uma vez, muito obrigado. Espero ter acesso a essas gravações aí, que muita gente pede, que não pôde estar aqui, muita gente ficou muito feliz pela oportunidade dessa palestra, mas na esperança de ter isso gravado para poder difundir na internet. Vamos. Tá bom? Maravilha. Tá prontinho para isso. Que ótimo. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, gente. Obrigado vocês, todas. Obrigado.